Olá, eu me chamo Laiana e vou apresentar, junto com a minha colega Nicole, o estudo que nós desenvolvemos para o evento, sob orientação da professora doutora Francisca Schneid. O presente trabalho é intitulado O Vestuário enquanto Suporte Memorial e Ferramenta Mediadora de Aproximações e Afetos. Nós somos mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Pensando nesse GT, nós desenvolvemos esse estudo que é uma reflexão sobre as diferentes perspectivas que podem ser geradas através do vestuário como um suporte memorial e também como uma ferramenta mediadora de aproximação e afeto, considerando o período que a gente está vivendo de isolamento social devido à Covid-19. Esse estudo, ele também ressalta que é por meio da nossa mediação que os ambientes e os objetos que nos rodeiam, que são inúmeros, como fala Gonçalves, sobre o que ele chama de teor de objetos, é o que podem ativar as nossas memórias e serem elementos que nos auxiliam a relembrar experiências já vividas. E aqui levando em conta o vestuário como o objeto mais próximo do nosso corpo, a nossa segunda pele e o objeto que está presente diariamente em nossas vidas. E além da relação entre o corpo e o vestuário, compreendemos essas relações de afeto e a percepção de si, o mundo interno, frente ao mundo externo, como parte da poética do ser e como que se identifica e se relaciona com esse mundo. Seja esse mundo dessa forma isolada dentro da quarentena, ou a forma com que vai se projetar também, eventualmente, nos meios digitais. Para que nós consigamos compreender algumas das reflexões abordadas no estudo, nós consideramos alguns conceitos como basilares para a construção dessa pesquisa. E trouxemos alguns deles aqui. O vestuário, como um conjunto formado pelas peças que compõem o traje e por acessórios que servem para fixá-lo ou complementá-lo. A cultura material, como uma expressão que refere-se a todo segmento do universo físico socialmente apropriado. E a memória, aqui considerando o conceito do antropólogo francês Joël Candot, que classifica, acima de tudo, como uma reconstrução continuamente atualizada do passado, mais do que uma reconstituição fiel do mesmo. E aí temos Candot, que corrobora com aquela questão de como nós vamos nos construir através das nossas relações afetivas com o vestuário e com a nossa imagem no presente. Ele traz que a memória ela é uma reconstituição do passado no presente. Então, dessa forma, nós estamos nos reconstruindo ao passo que a gente está construindo memórias futuras, estamos nos reconstruindo no presente. Essa reflexão, então, ela tem a ótica biopsicossocial como fio condutor, compreendendo o indivíduo como o bio, que é o fisiológico, o psico, que são as questões da psique, e o social, que é o que vai balizar essas relações entre o corpo e o mundo externo. Existe a possibilidade de tratarmos o vestuário como aconchego, considerando a situação atual em que vivemos e pensando no que aborda o autor Paul Ricoeur sobre a presença do ausente. Usando aqui a materialidade na forma do vestuário e considerando o relato trazido pelo autor Peter Stalibras, no seu livro Casaco de Marx, Roupa, Memória e Dor, podemos compreender como que o vestuário transcende do campo físico para o simbólico, através dos significados que nós atribuímos. Stalibras fala que pensar sobre as roupas, significa pensar sobre a memória. Quando a pessoa está ausente ou morre, a roupa absorve sua ausente presença. E aí, corroborando com essas questões do vestuário como esse suporte de memória, as questões de vínculo com a pessoa cuidadora, nesse caso a mãe, e o vestuário, essa redescoberta de si, reconstrução de identidade, linguagem, e enquanto a questão da própria poética, da subjetividade, a gente traz a Bechdel, que na sua HQ autobiográfica, que ela trabalha todas as relações dela com a mãe, com as psicoterapeutas, com suas companheiras e com as suas leituras de psicanálise. Em um dos quadrinhos ela mostra um sonho
onde a sua psicoterapeuta aparece nesse sonho fazendo um remendo na sua roupa. E aí o remendo, nesse caso, né, o remendo em inglês ele vai remeter tanto à lágrima quanto ao rasgo, a questão de consertar o rasgo, né? E assim ela traz essa ideia de a costura, o juntar os seus pedaços e se transformar através dessa relação, que também a gente pode atribuir a esses momentos e a construção de memória. Pensando na importância que existe na mediação como uma ferramenta que nos aproxima das pessoas que estão distantes fisicamente, nós podemos considerar sim como que o objeto pode nos ajudar nesse período de uma forma afetiva. Assim como o autor Marcos Dorman fala na sua obra A Experiência Material, a Cultura do Objeto, que ele diz que objetos ou coisas sempre remetem a lembranças de pessoas ou lugares, de uma simples fotografia até um marco arquitetural, aqui no caso, o vestuário. Ao proporcionar a conexão com o mundo, os objetos mostram-se companheiros emocionais e intelectuais que sustentam memórias, relacionamentos e histórias, além de provocarem constantemente novas ideias. Bom, num segundo momento, nós trazemos a reflexão sobre onde guardamos nossas roupas, através do questionamento guarda-roupas ou caixas de memórias. Relacionando com tudo que foi trazido anteriormente sobre a roupa ser uma ferramenta que possibilita alcançar as memórias que desejamos lembrar e também amenizando as nossas inseguranças desse período e proporcionando-nos aproximar de pessoas queridas, lembrando que, por definição, caixa de memórias são lugares como gavetas, caixas, álbuns, diários, que possuem objetos, fotografias e uma variedade de coisas como cartas, bilhetes, diários, das mais diversas formas de materialidade. Lugares que possuem representatividade para a pessoa que aguarda. Então, podemos considerar o nosso guarda-roupa como uma caixa de memórias, onde nós, ao abrirmos ele, podemos ver inúmeras possibilidades de recordações. Cada peça de roupa pode nos ativar uma lembrança diferente. E aqui eu trago uma citação que tinha lá no início do estudo sobre o Barcelos, onde o autor fala sobre a roupa que ele encontrou no apartamento da sua mãe enquanto ela estava internada no hospital. Era uma camiseta branca que era dele e que passou para ela. E 18 anos depois, os dois se reencontraram. E ele, ao vestir a camiseta naquela situação em que ele estava preocupado com a sua mãe, ele sentia a presença dela ali enquanto ela estava no hospital, mas através da camiseta que ele vestia antes de adormecer. Ele sentia a sua mãe com ele através daquela peça de vestuário. Conclui-se também que a roupa ela continua sendo uma forma de linguagem em relação ao nosso mundo, mesmo nos momentos em que estamos apenas no nosso lar, nosso aconchego, isolados de um contato social, pois além das próprias relações digitais, onde nós estamos expondo esse vestuário, a nossa identidade, também são tecidas redes de conexões entre as nossas identificações do passado, o quanto essas roupas fizeram sentido ou não até esse momento, quais são as nossas novas formas de sentido, as questões de autocuidado e de proteção, o sentimento de proteção em relação ao que é simbólico, né? Nós compreendemos que existem todas as medidas de prevenção ao Covid-19 de relação à higiene, ao afastamento social, mas num espaço simbólico, essa relação com esse aconchego, com esse vínculo, que daí a gente traz desde o do Winnicott, como os comentários da Bechdel e tudo, nós fortalecemos os nossos vínculos com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso bem-estar e com o nosso imaginário.
Bom, nós terminamos a nossa apresentação compartilhando as referências que utilizamos para a construção desse trabalho e agradecendo o espaço para compartilhar a nossa pesquisa e um pouco do que nós estudamos.